Bem-vindos ao podcast da Cefia Talks Portugal. Neste episódio vamos explorar um tema crucial na área da saúde: o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, mais conhecido como MRSA. Este micro-organismo tem sido um desafio significativo para médicos e investigadores devido à sua capacidade de resistir a muitos dos antibióticos comuns. Convidámos o atual coordenador do BPCIRA, da Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafões, e assistente hospitalar graduado em Infecciologia, Dr. Pedro Crespo, para entender os impactos na saúde pública e as estratégias atuais para combatê-lo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina e por que é considerado uma preocupação significativa na saúde pública? O MRSA é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina e, portanto, é uma bactéria resistente a antibióticos e é uma preocupação significativa na saúde pública porque, como muitos outros agentes multiresistentes, tem um tratamento que pode ser mais difícil. Habitualmente as infecções por agentes multiresistentes cursam também com maior tempo de internamento, mais custos associados, mais tempo de isolamento dos doentes, que é uma perspectiva que muitas vezes também não é lembrada, não é? Mas doentes que ficam sob medidas de isolamento, se não forem explicadas também de forma adequada, pode ter consequências graves no bem-estar do doente. E, como eu disse, com todos estes fatores associados, são infecções que podem trazer muitos dissabores para os doentes, muitas complicações para os cuidados de saúde, porque são internamentos, como já tinha dito, mais prolongados e com maior delimitação a nível de tratamento. Depois, são também bactérias que têm grande facilidade de transmissão e, portanto, a transmissão, tanto a nível hospitalar como a nível comunitário, pode acontecer. Ainda por cima, nós temos hoje em dia uma realidade em que muitos doentes passam entre hospitais, unidades de cuidados continuados, lares e o domicílio também. E, portanto, há sempre esse risco de haver transmissão a outros utentes e, sobretudo, o risco para a transmissão a utentes debilitados que possam vir a desenvolver doença grave. E qual é o impacto do MRSA em ambientes hospitalares e na comunidade? Tem sempre um aumento de tempo de internamento associado, aumento de morbilidade e de mortalidade também associado, e depois aumento de permanência a nível hospitalar, e tudo isto faz com que aumente extraordinariamente os custos. Nós temos também estimados vários milhões de dias de ausência e de falta de produtividade, não é? Por doentes que estão internados com estas bactérias ou que estão infectados com estas bactérias e que necessitam de tratamento. E depois também, como disse há pouco, esta transmissão e esta permanente passagem de doentes entre a comunidade e o meio hospitalar faz com que aquela barreira que existia classicamente de infecções hospitalares e infecções da comunidade vá ficando cada vez mais ténue. E também por aí, depois os doentes que saem ou que estão colonizados por esta bactéria podem levá-la para a comunidade e para os sítios para onde vão, muitas vezes para unidades e para lares. E daí também a importância de sinalizar estes doentes e de os ter bem identificados para sabermos, em primeiro lugar, se ainda estão colonizados ou não, e não estando colonizados, se têm risco de transmissão de algum fator de risco para transmissão a outros utentes. Havendo essa necessidade, em que sentido é que é importante nós termos aqui acesso a que este diagnóstico seja feito de forma rápida e precisa? Saber o estado de colonização de um doente para bactérias multiresistentes é um dado muito importante, porque mal se saiba esse estado de colonização, nós podemos implementar medidas de isolamento, não é? As medidas de isolamento adequadas a cada bactéria que seja identificada, mas sobretudo o que nós vamos conseguir com isto é começar mais rapidamente a prevenir a transmissão desta infecção ou colonização a outros utentes e, ao mesmo tempo que sabendo da colonização de um doente, se houver alguma suspeita de infecção que possa estar relacionada com essa bactéria, pode levar também ao ajuste da antibioterapia implementada e
mais uma vez, implementação precoce da antibioterapia adequada vai reduzir as complicações, vai aumentar a rapidez com que estes doentes podem ser tratados e diminuir a sua permanência em meio hospitalar. E quais são as consequências de diagnóstico tardios e incorretos para estes doentes? O problema, quer dizer, por um lado, para o próprio doente, se tivermos uma identificação mais tardia da bactéria, e se não for valorizados os fatores de risco para colonização por estes agentes, podemos estar a adiar a implementação adequada de tratamento. Esta bactéria é uma bactéria que pode ser extraordinariamente agressiva, não é? Tem esta capacidade incrível de provocar todo o tipo de infecções que nós conhecemos. Isso é também mais um grande fator ou mais um problema associado a esta bactéria, é que ao contrário de algumas bactérias que provocam sobretudo infecções urinárias ou infecções da pele e tecidos moles, o MRSA, o Staphylococcus aureus, mesmo na forma não resistente, tem capacidade de provocar todo tipo de infecções. E, portanto, é uma bactéria que, além de conseguir provocar infecções em qualquer foco, tem também uma grande agressividade e, portanto, o tratamento, a implementação tardia de tratamento adequado pode ter consequências gravíssimas para o doente se deixarmos uma infecção por MRSA evoluir sem tratamento. E depois, isto é a perspectiva do doente, na perspectiva dos outros utentes e da parte hospitalar. É também o risco de estarmos a transmitir esta infecção a outros doentes. Estima-se que até 2 a 5% dos doentes possam estar colonizados por MRSA. Isto é uma bactéria que o Staphylococcus aureus coloniza a nossa pele. Em até 30% dos doentes estão colonizados pelo Staphylococcus aureus a nível das fossas nasais, que é o principal reservatório desta bactéria, e daí também um risco grande de transmissão a outros doentes que possam ter contacto próximo com os doentes colonizados. Já referiu aí que há a possibilidade de haver aqui umas infecções, mas quais são exatamente os sintomas e complicações mais comuns das infecções por MRSA? As infecções não serão muito diferentes das que são provocadas pelo Staphylococcus aureus. Há algumas estirpes de MRSA podem provocar algumas moléculas, a leucócida de Pantone-Valentine tem uma agressividade ainda maior do que já é habitual e que pode levar à formação de abscessos e de infecções necrotizantes, e, portanto, ainda mais agressivas do que as habitualmente provocadas pelo Staphylococcus aureus. Mas, como lhe disse, a apresentação pode ser muito semelhante à de um Staphylococcus aureus, mesmo sensível à meticilina, e, como lhe disse, pode provocar infecções da pele e tecidos moles, infecções respiratórias, das vias urinárias, da corrente sanguínea, infecções do local cirúrgico, infecções do sistema nervoso central, quer dizer, tudo isso pode acontecer e, caracteristicamente, são infecções com grande gravidade e grande aparato. Atualmente, quais são os tratamentos que estão disponíveis? Sim, as alternativas são tratamentos com alguns antibióticos, como a vancomicina, o linezolid ou a daptomicina, que são fármacos de utilização habitualmente em meio exclusivamente hospitalar, e, portanto, por essa parte, sobretudo na fase inicial das infecções pelo MRSA, são os fármacos de primeira linha. Depois há algumas alternativas que poderão ser utilizadas em formulação oral. Claro que, dependendo das regiões e da epidemiologia local, há, digamos, subtipos de MRSA em que, por exemplo, aqui no meu hospital, conheço mais ou menos as sensibilidades do MRSA de cá, não é? E, portanto, às vezes, se sair um bocadinho do TSA que nós estamos habituados, já temos quase que surge o alerta a dizer, isto não é daqui, de onde é que este doente veio? E isso muitas vezes acaba por se verificar. Mas de facto, há algumas alternativas para hoje que não são habitualmente recomendáveis numa fase inicial da infecção, mas que podem precisar de ser utilizadas, sobretudo nesses tratamentos mais prolongados. E como é que a resistência antimicrobiana do MRSA complica o tratamento? Complica, pronto, todos estes fatores que já vimos. Primeiro, por algumas formas muito particulares de apresentação de infecção, que apesar de não serem muito frequentes, podem acontecer com o MRSA, mas depois, porque, como lhe disse, há alternativas de antibióticos
que, se for sensível à meticilina, os Staphylococcus aureus, portanto, há alternativas de antibióticos que podem ser utilizadas se o Staphylococcus aureus for sensível e que pode ser dado também em ambulatório, ao passo que as infecções por MRSA ficamos com alternativas mais restritas e muitas vezes com necessidade de internamento destes doentes, seja em hospitalização normal, seja na hospitalização domiciliária. E que medidas podem ser tomadas para prevenir esta disseminação? Portanto, é fundamental conseguirmos, em primeiro lugar, identificar estes doentes, não é, com os rastreios de doentes que tenham fatores de risco, como colonizações prévias pelo MRSA, internamentos recentes e meio hospitalar, necessidade de tratamento antibiótico nos últimos meses, internamentos em unidades de cuidados intensivos, internamentos ou utilização de muitos contactos com cuidados de saúde, com unidades de hemodiálise, quer dizer, tudo isso são fatores de risco que podem levar ao rastreio do estado colonizador, em primeiro lugar. Se o doente estiver colonizado, ele tem indicação para fazer descolonização, não é? Essa descolonização deve ser feita e depois de feita, comprovado o seu sucesso. Portanto, isto é o que nós deveremos fazer com um doente colonizado e que já se saiba que está colonizado. E, portanto, identificar os colonizados e descolonizar os que estão colonizados. Antes disso, é muito importante nós conseguirmos prevenir o aparecimento destas bactérias. É sempre na prevenção que tem que estar o nosso foco, porque de facto poupamos imenso dinheiro se conseguimos prevenir a colonização, depois a colonização vai levar à infecção e à necessidade de utilização de antibióticos. E a utilização de antibióticos adequados é exatamente um dos primeiros passos para reduzir o risco de emergência destes MRSAs e de outras bactérias multiresistentes. Infelizmente, os antibióticos que nós usamos mais frequentemente na comunidade estão também relacionados com a emergência de resistências aos antibióticos, não é? Aos antimicrobianos, e, portanto, a utilização adequada dos antibióticos é sempre mandatória para que haja a menor pressão possível de emergência, para a emergência de resistências, não é? É fundamental termos sempre a noção de que qualquer utilização de antibiótico tem um risco associado de emergência de resistências. Se esta utilização não for adequada, ainda mais esse risco se torna desnecessário, não é? Portanto, deve ser evitado isso. Se reduzirmos a utilização de antibióticos desadequados, vamos reduzir o risco de resistência. Depois, estas infecções, esta bactéria pode colonizar feridas, pode colonizar algumas úlceras, não é? Portanto, é importante que esses pensos sejam feitos de forma adequada, que as úlceras sejam tapadas para evitar a transmissão depois também a outros utentes. Portanto, temos aqui vários aspectos diferentes. Por um lado, a prevenção, que é fundamental, não é? E, portanto, tentar evitar o seu aparecimento. Depois de identificar um doente, evitar que ele fique colonizado muito tempo e, portanto, fazer a descolonização e, nos casos em que a descolonização não seja possível, tentar manter as medidas de isolamento adequadas para prevenir a transmissão a outros doentes. E há aqui um aspecto muito importante que é o reforço da higiene das mãos, não é? Nós temos, em Portugal, tem havido nos últimos anos uma redução muito marcada da incidência de MRSA e em amostras invasivas, não é? Nós vemos isto a nível europeu. Nós tivemos quase uma prevalência de 50%, quase 50% dos Staphylococcus aureus identificados em amostras invasivas eram resistentes à meticilina. Isto aconteceu há coisa de 14 anos, 10, 14 anos, e hoje em dia vamos abaixo dos 25% já. E, portanto, a evolução tem sido favorável, mas ainda assim no norte da Europa os valores não chegam aos 1 ou 2%, não é? Portanto, são realidades muito diferentes e nós temos de tentar continuar a lutar contra isso. Mas, como lhe dizia, nestes países do norte da Europa, há muitos países que questionam a necessidade de manutenção de medidas de isolamento e esse facto também se prende com outro fator importante, que é a adesão à higiene das mãos. Se nós tivermos uma adesão à higiene das mãos bastante elevada, acima de 90%, 95%, muitas destas medidas vão ser desnecessárias, estas medidas de isolamento, porque de facto se nós higienizarmos as mãos antes e depois de avaliarmos estes doentes, e dentro daqueles 5 momentos recomendados, o risco de transmissão da nossa parte, que vamos avaliar o doente, a outros utentes, reduz drasticamente, não é? E portanto, se toda a gente que está à volta destes doentes reforçar estes cuidados, e quando digo toda a gente, não é só nos cuidados de saúde, digo a nível familiar e a nível
do sítio onde estes doentes estejam, vai haver também uma redução de transmissão a outros utentes. Isso é um fator muito importante a ter em conta. E atualmente, quais considera serem os principais desafios no tratamento destas infecções? Aqui depende muito do foco, não é? A questão é esta, que é a identificação precoce do estado colonizado, ou, estando infectado, conseguimos identificar rapidamente qual é a bactéria em causa. Muitas vezes não é fácil colher amostras adequadas, não é? Numa fase inicial da infecção, e há pouco falávamos deste exemplo das infecções articulares, infecções relacionadas com próteses. Muitas vezes é difícil fazer colheitas adequadas de líquido articular ou de material de prótese. Portanto, o controle do foco é muito importante e às vezes é difícil, porque muitas vezes não passa só pela administração de antibióticos e é necessário haver complemento de algum tipo de intervenção, seja para drenar um abscesso, seja para retirar uma prótese, seja para tudo medidas que possam ajudar a controlar a infecção. E isso nem sempre é fácil. Mas o estar alerta para o estado colonizado é muito importante, porque um doente que esteja colonizado por alguma bactéria pode vir a desenvolver uma infecção por esta bactéria. Não é linear que isso aconteça, não é por estar colonizado que vai ter obrigatoriamente uma infecção por aquele agente, mas naturalmente que estando colonizado é mais um alerta para podermos ter noção de que este pode ser um agente envolvido. Uhum. E tem alguma recomendação para os doentes que estão atualmente em tratamento contra as infecções por MRSA? Bem, é sempre coragem e ânimo para ultrapassar estes momentos difíceis, como é óbvio, não é? Sobretudo pelo que há pouco falávamos, quer dizer, se uma pessoa não está habituada a ter contacto com cuidados de saúde, aparece uma bactéria multiresistente, às vezes na complicação de um procedimento ou de alguma necessidade de internamento por outro motivo. Então, já não chegava o motivo inicial do internamento, aparece ainda esta infecção em cima, que vai complicar o tempo de internamento que vai precisar de ter. E muitas vezes estes doentes não entendem, se não lhes for explicado, lá está, porque é que tem que ficar, porque é que de repente as pessoas que os vêm ver vêm com luvas e com bata, porque é que às vezes têm que ser colocados em quartos individuais, e isto também pode ter um peso muito grande para os utentes, não é? É muito importante termos os profissionais terem a noção de que o impacto do isolamento é muito significativo e, portanto, é óbvio que os doentes têm que ser colocados em isolamento sempre que houver necessidade disso para minimizar a transmissão a outros, mas também é importante termos noção de que não é por estarem isolados que estes doentes vão ter cuidados diferentes. E, portanto, para os doentes é esta mensagem de ânimo, de confiança de que está tudo a ser feito para que se possa resolver a situação e que estas medidas que neste momento são implementadas adicionalmente, não é, do isolamento, acaba por ser um mal necessário para prevenir a transmissão a outros. E no seu entender, o que é que os profissionais de saúde podem fazer para melhorar a gestão e o tratamento no que diz respeito à infecção por MRSA? Primeiro, tentar identificar rapidamente e de forma agressiva a nível de colheitas iniciais, de acordo com o foco que estiver aqui em questão. Depois, explicar muito bem aos doentes porque é que eles precisam de ter medidas de isolamento adicionais, não é? Porque é que eles não podem estar a passear no meio das enfermarias em cima de outros doentes, mas há limitações que são colocadas a estes doentes. Nenhum doente colonizado deve ficar privado de cuidados, não é? Nem a nível de exames, nem a nível de tratamentos, nem de coisa nenhuma. É preciso agilizar tudo isso muito bem em meio hospitalar, mas é também importante explicar ao doente as necessidades de algumas adaptações. Se os doentes conseguirem entender o que se passa, vão ser também um veículo de transmissão desta mensagem e vão também eles ser um agente de prevenção da transmissão. Porque se eles entenderem estas coisas, não vão colocar outros utentes em risco. Se calhar vão compreender a necessidade de reforçar a higiene das mãos, vão compreender a necessidade de ficar num quarto, vão compreender a necessidade de não ter grande proximidade com outros utentes, pelo menos durante o período em que estão no hospital. Depois, fora do hospital, tudo isso é um pouco diferente. Não é? Mas a necessidade depois outra fase também do tratamento, não é? Que é saber adaptar as necessidades de isolamento ao meio onde o doente se encontra.
Neste episódio, contámos com a presença do Dr. Pedro Crespo, que partilhou connosco os desafios inerentes à gestão e controle das infecções associadas ao MRSA. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cepheid News.